Muito bem, já estamos ao vivo aqui, nesse instante, iniciando uma live aqui. Hoje, o nosso entrevistado, o nosso convidado para esse bate-papo aqui é o nosso querido irmão, pastor, reverendo João Petricelli. O senhor está na Nova Zelândia, né? Exato. Estamos aqui em lockdown, fechados nessa ilha. Eita! Muito bem. O pastor João, para quem não sabe, é meu conhecido, meu amigo há muitos anos. Antes que o pastor João fosse para o seminário, né, para se tornar pastor, parece que havia assim uma pretensão do senhor ser médico, né, estudar para médico, mas aí quando conheceu a Cristo, teve o chamado, né, para servir ao Senhor, e hoje está sendo bênção, já tem prestado um ótimo, excelente trabalho em revitalização de igreja no Chile, isso? Atualmente está trabalhando no Nepal e na Nova Zelândia, e já esteve aqui no Mato Grosso, pastor por muitos anos ali da Igreja Preteriana Betânia, em Cuiabá, né? 9 anos. 9 anos, né? Esse é o querido irmão pastor João Petricelli. E eu convidei o pastor hoje para nós debatermos e conversarmos a respeito de um assunto aí que tem muito crente que não gosta de falar muito nele, né, pastor? É verdade. Tem uns que gostam de mais e outros que gostam de menos, né? É verdade. Então, eu convidei exatamente, querido pastor, para a gente debater aqui e conversar um pouquinho sobre a política, né? Sobre a questão política. Nós estamos vivendo momentos tensos, né? Momentos de apreensão em nosso país. Estão se aproximando aí um dia de manifestos, né? Dias de manifestos no país, envolvendo a questão política, a questão do judiciário, a questão do Congresso, enfim, há muitas reivindicações, né? De protesto, de reivindicar a nossa liberdade, que está sendo cerceada. E aí muitas pessoas, muitos cristãos, eles ficam alheios à questão política. E aí eu tenho visto o pastor João muitas vezes o senhor comentar aí, né, nas redes sociais, a sua posição política, e com muita coerência sempre essas posições que o senhor coloca, e por isso que eu gostaria de convidar o senhor, eu convidei o senhor para nós batermos um papo sobre esse assunto. Porque tem cristão, né, que de fato fala assim, né, o cristão é chamado para viver a sua vida, a sua fé cristã, e não deve se meter em política. Aliás, eu fui candidato, pastor, lá em Rondônia, há muitos anos atrás, quando eu morava lá ainda, antes de vir para o Mato Grosso, antes de se tornar missionário, pastor, depois, e eu fui candidato a vereador, e inclusive meu pastor, na época, ele proibiu de eu sair candidato, né? Ele nem me apoiou, porque ele disse, olha, você vai se corromper, e aí essa visão, né, que tem, que todo mundo que entra na política se corrompe, vira bandido, vira ladrão, corrupto, mas na verdade nós sabemos que não é assim, né? Ao invés de o pastor na época me ajudar, me incentivar, vamos dizer assim, e me dar conselhos, me dar conselhos a respeito e como que deveria ser a minha participação e fazer a diferença ali, não, ele simplesmente foi contra, e hoje há uma abertura maior, né? Mas ainda assim mesmo, há muitas pessoas cristãs que não gostam de falar em política e realmente não se envolvem em política. Então eu vou jogar até na tela aqui essa pergunta, meu querido. O cristão é chamado para ficar neutro, alheio ou se envolver em questões políticas do seu país? Pastor, a palavra é sua. Ótimo, boa pergunta. Vamos tentar respondê-la aqui de uma forma clara, bíblica e breve também, né? Primeiro, é muito importante nós entendermos por que a igreja brasileira tem uma reação negativa à questão da política, né?
Essa visão ela é fruto do movimento fundamentalista, né? Um movimento que prega a total separação da igreja do mundo. A igreja precisa estar separada dentro da casinha dela ali, e o resto do mundo pertence ao diabo e o crente não pode se envolver com isso. E aí não é só questão da política, a política, é a arte, a música, e várias áreas da cultura. A igreja evangélica tem esse mesmo pensamento. Tá? Esse pensamento ele foi difundido tanto nas igrejas históricas, evangélicas históricas, quanto nas igrejas pentecostais do Brasil, ou seja, política, arte, todas essas coisas do mundo, nós temos que nos abster delas. Né? Agora, nós, como reformados, como calvinistas, nós entendemos que a nossa visão de mundo não é assim. Tudo pertence a Deus. Se o diabo controla alguma coisa, é porque ele é um usurpador. Ele não criou nada, logo, nada pertence a ele. Tudo pertence a Deus, tudo é de Deus. E, claro, esse mundo caído, o pecado se manifesta em todas essas esferas, como nós falamos, arte, política, cultura, etc. O que nós precisamos entender é que nós, como cristãos, nós não podemos nos alienar do mundo, nós não podemos viver no mundo como se nós estivéssemos vivendo numa bolha, né? Com os pés aqui na terra, mas com a cabeça somente lá na eternidade, no céu, ou no novo céu e na nova terra. Essa não é a visão bíblica, né, para a igreja. Inclusive, nós temos uma das cartas da Bíblia, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, que o apóstolo Paulo teve de escrever para aquela igreja para corrigir um pensamento similar, errado, que estava se desenvolvendo na vida da igreja dos Tessalonicenses, né? Lá em Tessalônica. O que eles estavam vivendo? Eles tinham tanta esperança no reino de Deus, na vinda de Cristo, no retorno de Cristo, que eles simplesmente abdicaram da vida deles nesse mundo. Eles estavam abandonando tudo, até trabalho, para poder ficar esperando Cristo voltar em uma vida de contemplação e santidade, separado totalmente do mundo. Então, esse conceito levou Paulo a escrever uma carta e exortar os tessalonicenses, dizendo: não é assim. Nós somos cidadãos de dois reinos. Nós pertencemos ao reino dos céus, ao reino de Deus. Esse reino é suprapolítica, está acima de todas essas coisas, mas também nós vivemos nesse mundo e, como cidadãos desse mundo, nós temos uma missão aqui. Nós temos a missão de ser luz, de ser sal, nós temos a missão de promover justiça, nós temos a missão de educar, de ensinar e nos envolvermos com aquilo que é lícito do mundo. Então, isso levou Paulo a escrever essa carta a eles, mostrando que viver dessa forma, abrir mão, ficar, como vamos dizer assim, alheio a tudo que está em volta da sua vida, não é um conceito bíblico, não é aceitável, até porque Jesus, na oração sacerdotal, ele disse ao Pai: eu rogo que não os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Ou seja, Jesus está dizendo: eu enviei eles para o mundo, eles estão no mundo, e eles terão de ser luz e sal em todas estas áreas. Nós temos que brilhar a luz de Cristo na política, nós temos que brilhar a luz de Cristo nas artes, em todas as esferas da sociedade. Nós somos chamados a brilhar essa luz de Cristo, vivendo o Evangelho, os valores do Evangelho,
e promovendo a justiça do reino de Deus nesse mundo caído ainda. Claro que nós não vamos conseguir isso na plenitude, na totalidade, mas nós precisamos nos envolver sim. Então, eu respondendo essa pergunta, eu digo, jamais um cristão deveria ficar neutro à política. Até porque, Valdomiro, não existe neutralidade política. Isso é que é importante entender. Tem um ditado que diz assim, a religião e política não se discutem, né? A gente podia até traduzir esse ditado para teologia e política não se discutem, né? Mas isso não é verdade, né? Na realidade, nós somos seres teológicos, todos nós temos pensamentos, ideias a respeito de Deus, ninguém vive sem teologia, até um ateu tem teologia, o ateu diz, eu não acredito em Deus, ele está emitindo um pensamento teológico. Então, ninguém vive sem teologia, assim como ninguém vive sem política. Por exemplo, lá na tua casa, tem você, a tua esposa, os teus filhos, né? E quando vocês vão tomar uma decisão, vocês sentam, conversam, né? Avaliam para fazer uma decisão e ver o que é o melhor para a família de vocês. O que é isso? Isso é política, né? E às vezes a gente até vota, né? Quem é a favor disso aqui, quem é a favor daquilo, e a gente toma uma decisão pela maioria. Dentro da nossa casa, nós fazemos isso. Isso é política. A sociedade é uma sociedade política, né? A política é justamente, vem de polis, né? Da cidade, é a administração da cidade, é a política. E assim, a cidade é composta de famílias. Então, nas famílias nós temos política, na igreja nós temos política, e no mundo, na esfera secular, nós temos política. Não tem como viver sem política. O cristão tem que viver sem politicagem, dentro de casa, na igreja e no mundo. O problema não é a política, o problema é a má política. E tem gente que faz má política dentro de casa, né? Se constrói uma política errada até na forma de guiar sua família. Tem gente que faz má política dentro da igreja e gente que faz má política na sociedade, mas está com aquele discurso, eu não gosto de política, eu odeio política, não me envolvo com política, sou alheio à política. Na verdade, ele já foi engolido pela má política, entendeu? E ele está com esse discurso de que não é político. Então, na minha opinião, nenhum cristão, à luz da Bíblia, deveria deixar de se envolver com a política, né? Eu acho que nós somos chamados a ser luz e sal nesse meio também. Às vezes eu escuto os cristãos reclamarem, só tem corrupto lá. Claro, porque nós só botamos lá gente que não tem temor de Deus, nós só botamos lá gente que não tem compromisso com Deus, então, por isso, tem gente corrupta. Nós precisamos primeiro aprender a votar, e nós precisamos ainda mais, na minha opinião, de cristãos maduros, comprometidos com a verdade da Bíblia, sendo também candidatos à política, para ser luz e sal nesse meio. Não adianta entregar o banco de sangue para o vampiro cuidar e depois reclamar de que está difícil, está duro. Então, verdade. Essa é a minha opinião. Então, acho que o senhor já falou tudo aí. O nosso irmão Fabiano colocou aí nos comentários, né? E, aliás, você que está nos assistindo também, quiser participar agora, fazer o seu comentário ou a sua pergunta, pode fazê-lo também. Então, ele colocou aí, acredito que temos que ter equilíbrio, pois os extremos estão longe do ideal cristão, né? Exatamente, pastor, irmão, missionário Fabiano, nosso irmão aqui de Nova Canaã. Ele fez essa colocação. Então, é isso que o senhor já explicou. Tem aqueles que fazem politicagem, né? E não política, a verdadeira política.
Então, aí que está a diferença, né? Já acho que já responde a essa colocação do nosso irmão. Uhum. E o que o missionário Fabiano aí está falando é correto. Temos que ter equilíbrio. Temos que fazer tudo com equilíbrio na vida da gente. Não é só política. Em todas as áreas da nossa vida, nós somos chamados a viver com equilíbrio. E na política também. Agora há pouco mesmo eu estava vendo um post no Facebook sobre essa questão de comprar fuzil ou comprar feijão. E o povo se atacando ali, entendeu? Cristãos, um atacando o outro, faltando com respeito, com amor cristão. E eu escrevi assim, eu disse assim, olha, irmãos, cada um compra o que quiser, de acordo com as suas necessidades, com as suas posses e com as suas convicções. E viva a democracia. Isso Amém. é equilíbrio. Quem quer comprar só feijão, compra só feijão. Quem quer comprar só fuzil, compra só fuzil. Vai comer fuzil? Não sei, entendeu? Quem quer comprar só feijão, vai se defender com feijão. Quem quer comprar os dois, que compra os dois. Entendeu? Ninguém pode ser censurado. A gente precisa ter equilíbrio. Nós não podemos atacar uma pessoa porque ela quer comprar só feijão. Ela é livre, deixa ela comprar só feijão, assim como nós também não podemos atacar quem quer comprar o fuzil, entendeu? Eu não compraria o fuzil, entendeu? Mas eu acho que é direito de quem quiser comprar. Essa questão da arma, né, da compra, da posse de arma para autodefesa, é uma questão interessante, né? Outro dia eu estava ouvindo até um deputado nosso aqui, ele é até da nossa igreja aqui do estado do Mato Grosso, ele estava comentando nessa live dele, que ele é policial, né? E ele falando exatamente como ele tinha uma arma em casa e certa vez estava com as suas crianças em casa e entraram bandidos lá para assaltá-lo, né? E ele deu um tiro lá, não acertou, acho que nenhum deles, mas espantou os bandidos, né? Então imagina, diz ele, se eu não estivesse armado naquela hora, a arma me favoreceu para minha autodefesa ali da minha família, o que poderia acontecer, né? Eu poderia me matar, ainda mais se achassem arma, né? Comigo. Então, essas colocações, é bem interessante, né? Isso, agora está de volta. Ok, restabelecido aqui a conexão com o nosso irmão, né? Então, está a próxima pergunta, a segunda pergunta já para o irmão responder, já que nós falamos, a primeira, o cristão é chamado, né? Eu coloquei de propósito essa palavra aqui, chamado, né? O cristão é chamado para ficar neutro, alheio ou se envolver em questões políticas do seu país. Então, o irmão respondeu muito bem, né? O irmão respondeu muito bem. Todos nós temos um chamado, né? E o nosso chamado não é só, né, para anunciar o evangelho da salvação da vida eterna, porque nós temos que fazer a diferença aqui, temos que, né, produzir frutos, e o nosso fruto, eu creio que exatamente nossa participação fazendo a diferença em tudo, né? Em todas as áreas da sociedade. Então vamos aí. E os exemplos bíblicos, pastor? Bom, nós podemos ver vários exemplos bíblicos de servos de Deus envolvidos na política. Ou vamos pensar assim, quando nós olhamos para o sistema patriarcal, né, você olha para Abraão era um patriarca, ele tinha uma família, mas ele tinha centenas, até milhares de pessoas que viviam ao redor dele, eram empregados, eram trabalhadores, eram pessoas que prestavam serviço para ele, e ele regia aquelas pessoas. Ele era um governante político dentro do patriarcado dele também. Nós vamos ver isso, né? Nós vamos vê-lo indo em socorro de lutar contra reis maus, nós vamos vê-lo guerreando contra reis para libertar pessoas que estavam injustamente sendo escravizadas. Depois nós olhamos também e vemos José do Egito. Nós vemos José sendo o governador do império chamado Egito. Ali ele estava também agindo como um servo de Deus dentro da política. O faraó entregou toda a administração, toda a política do reino, do império egípcio nas mãos dele.
E que trabalho brilhante fez José do Egito, né? Que trabalho excelente com os valores do Evangelho, da palavra de Deus. Ele levou vida, ele trouxe esperança para aquele país num momento difícil, por ter políticas adequadas, políticas de valores divinos sendo implantados naquele país. Então, ali nós temos um homem de Deus, um exemplo de um servo de Deus envolvido com a política. Quando Deus tirou o povo do Egito, e Deus institui e cria a nação de Israel ali propriamente, Deus organiza a nação de Israel com um sistema político. O sistema político de Israel tinha o rei, o sacerdote, ali o profeta, eles governavam, eles dirigiam, sendo que o rei tinha a função mais da administração política da nação. Deus deu leis civis para aquela nação. E Deus queria que aquela nação tivesse uma política de obediência às leis que Deus tinha dado para aquela nação. E quando nós olhamos para as nações do Ocidente, a maioria das nações do Ocidente tem leis, construiu a política delas em cima dos códigos políticos que Deus entregou ao seu povo no Antigo Testamento. Você vai ver essa lei sendo refletida nas políticas dos países do Ocidente, de alguns também do Oriente, tendo isso. Então, ali está a política também, os reis. E quando o rei, que era o responsável pela política, ele se corrompia, Deus mandava o profeta tinha que ir lá e confrontá-lo, o profeta tinha que ir lá e falar com o rei que ele estava agindo de forma equivocada, que ele precisava corrigir os caminhos dele, ter políticas que fossem adequadas à lei de Deus. Então, nós vemos os profetas, os sacerdotes, se voltando contra reis corruptos, contra anciãos corruptos em Israel e exigindo que eles guiassem politicamente o povo de forma correta, por justiça, por igualdade, por verdade na política. Depois nós vemos também Daniel. Daniel, ele não tem a pretensão política, mas o que Deus faz? Deus tira ele da escravidão, de ser um mero escravo, e o leva à posição de ser um governante na Babilônia. Ele tem o destaque, ele tem o controle. Você vê que os sátrapas, que eram os prefeitos daquela época, todos debaixo do governo da direção política de Daniel para a Babilônia. Então, de novo, Deus colocando servos dele em lugares que nem é o povo de Deus. Tanto José do Egito como Daniel, eles foram políticos, eles desenvolveram políticas em povos, em países que nem eram o povo de Deus, não era Israel, era um povo pagão, mas Deus, mesmo assim, mostrando a importância da política, Deus coloca ali homens dele para poder governar e trazer políticas corretas. Então, nós vemos isso, nós vemos João Batista, né? Quando ele vê o rei Herodes em adultério com a cunhada dele, ele vai lá exortar o político, ele vai lá falar para o rei, olha, você não pode fazer isso, está errado, e exorta ele a mudar de vida, a ter uma postura diferente. O João Batista podia falar assim, eu não estou nem aí com esse ímpio, ele é um servo de Deus, eu não tenho compromisso com quem não é crente, ele que vá para o inferno, que morra com o pecado dele, eu não vou fazer nada, eu vou me preocupar em ficar aqui pregando arrependimento e batizando as pessoas. Pastor, e se a gente olhar para os profetas, Amós, Oséias, como esses profetas pregam, né, manifestam
a sua ira, né, e manifesto a ira de Deus contra os corruptos, contra os políticos, né, e que realmente minavam o povo, né, destruíam o povo com mentira, só mais mentira e mentira. Agora mesmo estava lendo os textos. Né? Eu estou tentando aqui ser mais resumido, porque não há tempo para falar de todos, mas eu estou tentando dar um panorama a respeito de quantos servos de Deus envolvidos com a política, quanta gente trabalhando a esfera do reino espiritual, mas sem tirar os pés da realidade que eles vivem nesse mundo e que eles precisam ter boa vida nesse mundo. Deus também nos mandou orar pelas autoridades, pelos políticos, para que nós pudéssemos ter vida boa, né? Então, tudo isso aí é política. Nós vamos ver vários exemplos de cristãos na Bíblia, de servos de Deus. Correto. Mas travou de novo aqui o nosso pastor João. Isso, voltou. Vamos ver se agora continuamos, pastor. Então, hoje está difícil. Tá difícil, hein, pastor? Eu acho que é aquele negócio que o senhor falou, hein? Eu acho que é isso, hein? É aquela competição injusta, né? No horário da nossa live aqui. Então, a pergunta que eu faço para o pastor é muito pertinente, muito atual, é o seguinte: do atual cenário político no país, hoje, o senhor vê a necessidade de uma ruptura entre os poderes? Não, eu não acredito em ruptura dos poderes. Eu acho que os poderes da República precisam trabalhar harmonicamente, eles precisam de equilíbrio, cada um ficar dentro das suas atribuições e cumprir a Constituição. Eu creio que o judiciário é importante, eu creio que o executivo e também o legislativo, todos têm a sua importância, a sua validade dentro do sistema democrático, e eles precisam ser respeitados. Agora, o que precisa acontecer é que não pode haver interferência por parte dos poderes. Eu acho que cada um dos poderes precisa ficar dentro daquilo que é a sua atribuição. E eu acho que o problema, por exemplo, se a gente for pensar hoje nessa questão do STF, é que o STF ele funciona de uma maneira, eu acho que a própria, vamos dizer assim, o estatuto, o funcionamento dele tem gerado problemas, porque esses ministros que são colocados lá, eles são colocados por indicação política. E dentro dessa política suja, claro, aquele que coloca o ministro lá, ele coloca para, de alguma forma, defender o seu interesse, aquilo que é o que ele espera que aquele ministro faça. Então, eu defendo a continuidade do STF, mas eu defendo que os ministros que ali ocupem aquele cargo sejam ministros que tenham carreira como juízes e que passem num concurso, e que esse concurso seja também por um tempo limitado, não um concurso para aposentar-se lá. Então, se mudarem as regras, eu creio que nós vamos ter um funcionamento melhor do STF. E também o executivo jogando dentro das linhas da Constituição e o legislativo também, nós vamos ter uma democracia sólida. Esse é o caminho. Não adianta querer extirpar um, cortar o outro, porque aí nós vamos perder os alicerces, as bases vamos dizer assim, da democracia. Pastor, o missionário Fabiano está novamente com uma pergunta, uma colocação aqui, né, já que estamos falando sobre esse assunto, né, o que ele está colocando aí, né, no finalzinho aqui: como conciliar a soberania de Deus e o atual cenário político? Exatamente o que o senhor já estava falando, né, eu acho que o cristão tem que ter essa posição que o senhor colocou aí agora, né. A soberania de Deus, ela precisa caminhar junto com a responsabilidade humana, né?
Nós não podemos jogar tudo na conta da soberania de Deus e esquecer dos aspectos da responsabilidade humana. Deus, na sua soberania, atribuiu responsabilidades ao homem, né? Quando nós vemos desde a criação, lá Deus criou todas as coisas perfeitas, e Deus atribui a Adão responsabilidades dentro daquele pacto, né? Responsabilidades sociais, espirituais, que ele tinha de cumprir aquilo lá. Então, ao mesmo tempo que a Bíblia nos apresenta Deus como soberano, a Bíblia também nos dá ordens, mandamentos, né? E nos responsabiliza a obedecer esses mandamentos. Então, esse equilíbrio entre soberania e responsabilidade humana é o grande desafio das Escrituras, mas vamos dizer assim, é um princípio bíblico, né? Nós não podemos achar, Deus é soberano, Deus está no controle, e no fim vai cumprir toda a vontade dele mesmo, eu largo para lá e deixo o barco correr. Não é isso que nós aprendemos na palavra de Deus, não é isso que nós entendemos quando nós estudamos as Escrituras. Nós vemos a soberania de Deus juntamente com a responsabilidade do homem em todas as esferas da vida, secular ou religiosa. Exatamente. Vem a próxima pergunta aqui, pastor. O senhor está colocando a sua opinião. Manifestos populares, o cristão deve participar? Temos aí agora um grande manifesto programado, anunciado, e a convocação para os brasileiros irem às ruas no próximo 7 de setembro. Qual a posição do cristão em relação a esse manifesto, pastor? Sim, eu acho que é nosso direito e é nosso dever participar das manifestações, né? Num Estado democrático de direito, a liberdade da expressão do pensamento é extremamente necessário para que haja realmente a democracia, né? Então, eu creio que o cristão pode ir, né? Ir e participar, mas tem de participar de uma forma ordeira, respeitosa, não pode passar por cima das autoridades, tem que respeitar o patrimônio público, tem que saber se comportar no meio dessas manifestações. Precisa ser luz e sal ali também, né? João Calvino, ele tem escritos a respeito do direito do cristão em resistir ao Estado, né? É um tema tratado pelo reformador João Calvino. Ele acreditava que o cristão ele tem o direito de resistir ao Estado pelos canais competentes. Nós temos aonde ir e resistir. Nós podemos escrever documentos, nós podemos escrever aos políticos respeitosamente, nós podemos fazer manifestações públicas, nós podemos fazer greves dentro daquilo que a lei permite, tudo isso a lei regulamenta e a Bíblia também não nos proíbe de fazer aquilo, né? Mas, acima de tudo, um cristão, além de participar dos movimentos sociais e, vamos dizer assim, públicos das manifestações, um cristão precisa manter uma vida diária de oração pelas autoridades, né? Nós precisamos também orar por elas, ainda quando essas autoridades não são aquelas que nós esperávamos que fossem, né? Por exemplo, aqui na Nova Zelândia, o governo da Nova Zelândia é do PT aqui, né? O Labour Party, que quer dizer Partido dos Trabalhadores, né? Então, nós temos esse governo, é um governo anticristão, ele tem aprovado leis que são leis antibíblicas, anticristãs. Por exemplo, agora durante a pandemia, o aborto já era aprovado no país até o 3º mês. Durante a pandemia, aproveitando esse momento de medo e assombro do povo, o Partido dos Trabalhadores daqui
aprovou, porque tem a maioria no parlamento, aprovou uma lei de aborto até o 9º mês. Uma criança agora na Nova Zelândia pode ser abortada até um dia antes dela nascer, horas antes dela nascer, ela pode ser tirada por um aborto do útero da mãe. E a lei diz que se essa criança, por ela já ser um bebê formado, ela, ao ser tirada, ela sobreviver ao aborto, a lei diz que o médico não pode fazer nada para salvar a vida dessa criança. Ela vai ter que morrer sozinha, abandonada também. Então, olha que triste, né? Como que eu, como cristão, vou concordar? Eu não concordo com essas leis. Há poucos dias também, dentro da pandemia, aprovaram a lei da eutanásia na Nova Zelândia. Agora as pessoas podem pedir a morte, podem morrer assistidamente por um médico, né? E isso, desde criança, adolescentes, adultos, todos têm o direito de praticar a eutanásia agora na Nova Zelândia. Como que eu, como cristão, vou aprovar isso? Eu não posso aprovar. Eu me manifestei, eu escrevi, eu assinei abaixo-assinados contra a lei, mas perdeu, entendeu? Mas mesmo assim, eu oro por esse governo, eu oro pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus que Deus refreie o mal, que Deus refreie a impiedade no coração deles. Eu peço a Deus que Deus dê sabedoria a eles para governar com temor e tremor de Deus. Então, assim, eu como cristão, eu devo participar, me manifestar, eu devo mostrar minha indignação de forma pacífica quando princípios e valores que eu acredito são atropelados. Mas eu também devo manifestar a minha ação política orando pelas pessoas que estão nos cargos, seja do judiciário, seja do executivo ou do legislativo. Muito bem, pastor. Essa questão aí, política, a gente como cristão, seja pastor ou simplesmente como cristão, a gente tem lado, a gente tem posição, a gente não pode ficar jamais neutro, né? A gente tem que ter a opinião, a gente tem a opinião, e muitos não querem que os pastores se manifestem a respeito do seu lado político, quem ele apoia, né? É claro que nós não vamos fazer do púlpito um palanque, né, político, mas claramente a sua resposta aqui, o senhor falou algumas coisas aí vamos dizer assim, do PT da Nova Zelândia. Uhum. Eu acho que eu já sei qual vai ser a sua posição, a sua resposta mais em relação à próxima pergunta. Vamos lá. A próxima pergunta aqui é essa aqui, ó, olha só. Cristão que apoia, vota em partido de esquerda ou comunista, é coerente com a sua fé? Claro que não, né? O comunismo é uma religião das trevas, né? O comunismo tem valores e princípios que são totalmente anticristãos. Eu não posso, de hipótese nenhuma, ser um cristão e apoiar quem apoia aborto, quem apoia a disruptura da família, quem apoia a ideologia de gênero, quem apoia a eutanásia, quem apoia todo esse tipo de ação, eu não posso, eu não tenho como. Se eu fizer isso, eu não entendi, ou eu não entendi a Bíblia, ou eu não entendi a ideologia política da esquerda. Se eu entender o que é a ideologia política da esquerda e eu entender a Bíblia, a ética bíblica, eu jamais vou votar num partido de esquerda, né? E também a gente precisa ter cuidado também, porque às vezes a gente está criando uma polarização, que esquerda é do diabo e direita é tudo bom. Não é assim também. Muitos partidos de direita, eles são partidos neoliberais, que a única coisa que presta para eles, que eles visam, vamos dizer assim, o lucro, o equilíbrio fiscal, essas coisas todas, e em nome de um país equilibrado fiscalmente, eles deixam e abandonam as pessoas necessitadas
né, não dando a elas uma assistência mínima daquilo que o Estado tem que dar a pessoas pobres, carentes, necessitadas, né? Então, não pode ser apenas dinheiro, não pode ser apenas lucro, não pode ser apenas ganhar. O governo, os partidos de direita ou até de extrema direita, a gente tem que tomar cuidado de ler lá no partido quais são as filosofias que regem aquele partido. Se é um partido que não tem nenhuma visão ao social, ao pobre, né, então alguma coisa ali também não cheira bem e eu não deveria estar envolvido com aquele partido de direita também. Então, no fundo, o cristão, ao se envolver com política, ele vai precisar ler, ele vai precisar entender, né, o que é a proposta de cada partido para decidir em qual partido ele vai votar, em qual candidato ele vai votar. Muito bem, o senhor deixou bem claro que não tem coerência, porque aquilo são valores cristãos, valores, né, como se diz, né, judaicos cristãos, deixados por Deus, família, né, questão contra o aborto que devemos ser, né, que o senhor citou agora aí em Nova Zelândia, que triste, né, que tristeza, né, que assassinato, né, as pessoas pensam que não é um assassinato, né, é terrível isso. E sabe o que é interessante? É que também na Nova Zelândia foi feita uma lei que não pode abortar bezerros das vacas. Olha que coisa louca. Não pode tirar um bezerro, abortar um bezerro, mas o ser humano pode. Mas o ser humano pode. Olha que ponto nós chegamos, que inversão de valores, cara. Mas isso é uma agenda da esquerda, proteger a natureza, os animais. O ser humano, na verdade, não vale nada para a esquerda. Essa que é a verdade, entendeu? Quando você aprova eutanásia, aborto, você propõe o fim da família tradicional, tudo isso aí é você perder o foco, né? É perder o alvo daquilo que realmente são os valores cristãos. Correto. Então, pastor, nós estamos chegando no final da nossa live, o senhor falou de polarização aí, essa questão da polarização, né? Eu não entendo como as pessoas são fanáticas, tem muitos cristãos realmente fanáticos mesmo, né? Por um candidato. Mas eu não penso assim, eu apoio e oro por aquele que se elegeu, que está governando o país, mas eu também estaria orando e torcendo para que desse certo se fosse o contrário, se o meu candidato não estivesse ganhando. Mas o que a gente vê? A gente vê uma polarização assim de tantas pessoas, inclusive cristãos, muitos, torcendo para que o barco afunde, que caia esse avião, né? Do qual eles estão dentro, só por causa do piloto. Então, isso é terrível, né? Isso é uma falta de coerência, falta de caráter, até vamos dizer assim, pessoas que agem dessa forma, mas diante da polarização que estamos vendo no país, uma coisa é certa, né? Nós vemos muitas coisas justas sendo reivindicadas agora por esses movimentos que vão à rua no 7 de setembro. O cerceamento da liberdade, pessoas ser criminalizadas só por opinião, né, como nós vemos aí. Então, eu creio que muitas pautas dessas aí, a maioria dessas pautas, dessas reivindicações são muito justas. Pastor João, vamos encerrar então? Deu um problema aí no áudio, a bateria do celular está descarregando, eu vou botar o carregador aqui. Ok, mas se conseguir colocar, nós vamos já estar orando, e eu vou pedir para o senhor estar orando pelo nosso país. Nós estamos, tem muitos cristãos orando pela nossa pátria, pelo nosso país esses dias, que antecede aí o 7 de setembro, com toda essa propaganda dos manifestos no dia, para que esse seja um dia de manifestos, né, pacíficos realmente em todo o país, que não haja nenhum derramar de sangue, não haja violência, e que essas pessoas violentas não se infiltrem no meio daqueles que vão protestar e reivindicar coisas justas, né, que vão por um bem, ali vão pais de família, levam até crianças, né, vão manifestar, vão reivindicar nesse dia, que nesse dia possa ser um dia calmo, tranquilo, e que possamos
ver uma mudança no Brasil para melhor realmente. Ore pelo nosso país. Oremos. Amém. Eu já orei pelo Brasil hoje, na minha devocional com a minha esposa, nós oramos pelo Brasil, oramos pelo judiciário, oramos pelo executivo, pelo legislativo, temos orado por essa questão econômica, oramos por chuva o Brasil também, rogando a Deus que pudesse chover, né, no país para essa crise hídrica também, mas vamos orar novamente, né? Faz Amém. parte da nossa responsabilidade orar, e eu queria estimular os cristãos que puderem ir nessas manifestações e mostrar ali a sua crença, o seu valor, mostrar aquilo que você acredita que é melhor para o país. Faça isso, faça de forma ordenada, faça de forma respeituosa. Se você também não quiser ir, é seu direito, mas não critique quem quiser ir. Isso é democracia, é a liberdade de fazer. Que Deus nos dê equilíbrio nisso, né? Sabermos respeitar aqueles que pensam diferente de nós, né? E assim agirmos, ok? Vamos orar. Então, pastor, se fala muito em Estado democrático e de direito, né, no país, mas no nosso Brasil estamos vendo dias mesmo realmente que só tem um Estado, né? A democracia e o direito estão desaparecendo, né? Então temos que orar para que isso seja restaurado, né? Começar por nós, né? Começar por nós aprender a respeitar o direito de quem quer se manifestar. Né? Essa é a realidade. A democracia começa em nós, conosco, né? Para depois ela se estender para toda uma nação. Ok, vamos orar então? Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de conversa sobre esse assunto tão importante com o teu servo e com todos esses irmãos que nos escutam ou vão nos escutar também. Muito obrigado, Deus. Nós agradecemos ao Senhor por nos dar luz, nos dar entendimento bíblico a respeito desse assunto tão importante que é a política. Que seja a tua palavra que norteie o nosso pensamento, que seja a tua palavra que guie a nossa visão a respeito da política, para que façamos política e não politicagem, Deus. Oramos pelo Brasil, oramos pelo o nosso judiciário, rogando ao Senhor que o judiciário possa ter justiça, ter sabedoria para julgar e manter-se nas competências dele, Senhor, para que essa nação avance, Senhor, que eles possam ser, de fato, o STF, uma corte constitucional, mais do que um Supremo Tribunal Federal, ser uma corte constitucional onde a Constituição será mantida, guardada e obedecida, Senhor. Que o Senhor dê graça a esses ministros. Oramos pelos nossos senadores, oramos pelos nossos deputados federais, estaduais, vereadores, por todo o legislativo do nosso país, que o Senhor coloque no coração dos homens, das leis, o temor do Senhor para construírem leis justas, leis que atendam toda a população e não somente a minorias ou grupos maiores, mas a toda a população, Senhor, que sejam leis que reflitam o temor e o tremor do Senhor, que reflitam os valores de uma sociedade cristã, Senhor Deus. Oramos também pelo executivo, o presidente, os governadores, os prefeitos, que o Senhor dê graça a eles, para que eles executem leis, para que eles cumpram as leis, para que eles executem os orçamentos do país, dos estados, dos municípios, com retidão, com justiça, com honestidade, Senhor. Que o Senhor limpe o nosso país da corrupção, que o Senhor tenha misericórdia, Deus, da nossa nação, fazendo-nos uma nação mais justa, a começar de nós, que a corrupção seja extirpada a partir da nossa própria vida, que nós possamos ser
cristãos justos, honestos, que não venhamos a roubar, a desviar nada, mas sermos justos em tudo aquilo que vier à nossa mão, em termos de dinheiro, de recursos também, meu Pai. Colocamos diante do Senhor, oramos pelo dia 7 de setembro, que haja, que tenhamos manifestações pacíficas, ordeiras, que o povo mostre ali a sua força, a sua vontade, de forma que os patrimônios públicos sejam respeitados, de forma que as pessoas sejam respeitadas, Amém. Que ninguém agrida ninguém, nem com palavras e nem com atitudes, mas que seja um tempo bom, um tempo de unidade, de luta por os valores e direitos que nós julgamos que são nossos, Pai. Amém. Nós oramos e rogamos a Tua bênção, a Tua graça sobre o Brasil, em nome Amém. de Jesus, Pai. Amém. Amém. Pastor, qual que é o seu e-mail? Tem um irmão que fez uma pergunta lá, não muito relacionada ao nosso assunto, sobre o José. Se ele quiser mandar um e-mail para o senhor e perguntar depois, qual que é o seu e-mail, pastor? rev.petrecelli@gmail. Ah, é o Gmail. Rev.petrecelli. rev.petrecelli @gmail. @gmail.com, né? .com. Isso aí. Deixa eu colocar aqui. Eu acho que é assim, tá certo, né? rev.petrecelli, exato, correto. Então tá aí o irmão Rogério que fez uma pergunta. Tem um ponto aí, depois do @, não tem esse ponto, tá? Tá. Ok, então. Só tira esse ponto aí que tá demais. Ah, entendi. Já estamos encerrando aqui, mas o nosso irmão lá vai lembrar que não tem esse ponto, né? Não tem esse ponto e assim possa estar mandando... colocou outra pergunta aqui. Ficou, mas tudo bem. Ele vai só lembrar. Tirar o ponto aí. Lá. Mas tá bom, já estamos encerrando. Já. Deus abençoe a sua vida, seu ministério aí, a sua família, né? De uma forma muito especial. Muito obrigado por ter esse tempo disponível para nós aí, ok? Eu que agradeço, pastor. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom revê-lo, né? Um amigo aí, uma amizade já aí próximo aí dos 30 anos, né? Verdade. Que bênção, né? Até mais de 30 anos aí. Que bênção essa caminhada com você. Você tem sido uma bênção na nossa vida e louvamos a Deus pela tua vida, teu ministério, tua família. Que Deus te abençoe e prospere todas as áreas da tua vida aí. Amém. Forte abraço. Igualmente, irmão. Irmão, então, muito tempo mesmo. Eu tava vendo que eu acho que eu tava com o seu filho no colo um dia que a gente tava junto lá, numa foto, e hoje seu filho tá adulto, não casou ainda, né? Mas tá servindo no exército, né? Se casou já? Ainda não, vai casar em fevereiro. Ok. Então, mas ele já tem 25 anos, mas nós nos conhecemos em Rondônia, pelo menos uns 5 anos atrás ainda, né? É verdade. Então, 5, 6 anos atrás, né? 90. Nós nos conhecemos lá em 1990. Então, de 90 para cá, já são 31 anos. É verdade. E eu sugiro que você que vai ver essa live também depois, que viu agora e que vai ver depois, que você acompanhe lá o pastor João nas mídias sociais, né? Ali no Face, né? Ele tem divulgado, até essa semana eu compartilhei uma live do senhor sobre aquele movimento lá, que fizeram um trabalho tão lindo no Nepal, né? Arrecadaram lá. Como é que foi? Vocês queriam um valor e foi o dobro que conseguiram arrecadar para construir aquela creche lá, né? Nós construímos uma escola, né? A ideia era, eu e a minha esposa pedalamos a Nova Zelândia toda, né? 3.000 quilômetros em 45 dias. Nós pedalamos 3.000 quilômetros e nós precisávamos arrecadar $60.000 americanos para construir a escola, e nós dividimos os $60.000 pelos 3.000 quilômetros e chegamos ao custo de $20 por quilômetro.
E então nós fomos pedalando e vendendo os quilômetros. Mas o pessoal foi comprando tanto que no final nós conseguimos $120 mil. Que benção, né? Que estratégia boa, né? E a escola já está pronta praticamente, e agora em setembro, se Deus permitir, nós vamos começar as aulas lá, já com 100 crianças que vão ser educadas e serão livres de serem traficadas e escravizadas sexualmente. Então, um trabalho que visa proteger crianças do tráfico sexual. Que bênção, irmão. Louvo a Deus pela sua vida, por ser instrumento nas mãos do Senhor para isso, tá? Que Amém. Deus abençoe. Glórias então. a Deus. Grande abraço, pastor. Um abraço. Deus abençoe. E até uma Até próxima. mais. Amém.